Imaginem só, meus amiguinhos. Um dia, depois de Jesus ter alimentado um monte de gente, com os poucos pães e peixinhos, uma história que a gente pode contar outro dia, é demais. Ele pediu para seus amigos, os discípulos, entrarem num barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Jesus, que gostava de ficar um tempinho sozinho para conversar com o Papai do Céu, subiu numa montanha. O sol começou a se esconder e a noite chegou, escura e cheia de estrelas. Os discípulos começaram a remar, mas o vento de repente ficou muito forte. Ele soprava com toda a sua força, empurrando o barco para o lado contrário. O mar, que antes estava calmo, agora tinha ondas gigantes que batiam no barco com força. Os discípulos, que eram pescadores e conheciam bem o mar, ficaram com muito medo. Eles remaram e remaram a noite toda, mas não conseguiam chegar ao outro lado. O barco balançava para lá e para cá, e a água gelada da chuva e das ondas molhava todos. Já era de madrugada, ainda escuro, quando eles olharam para o mar e viram uma forma que se movia, vindo na direção do barco. Eles esfregaram os olhos, assustados. O que é isso? Eles pensavam. Será um fantasma? Eles gritaram de medo, mas a forma se aproximou. E de repente, uma voz calma e doce disse: "Não tenham medo, sou eu." Eles não acreditaram no que viam. Era Jesus, caminhando sobre as ondas, como se estivesse andando na terra seca. Um dos amigos de Jesus, chamado Pedro, era bem corajoso. Ele gritou: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande-me ir até o Senhor andando sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." Pedro, com o coração acelerado, saiu do barco e, para sua surpresa, começou a andar sobre as águas. ele estava fazendo o mesmo que Jesus. Mas aí, ele olhou para o lado, viu o vento forte e as ondas gigantes, e ficou com medo. Quando o medo entrou no coração dele, Pedro começou a afundar, e ele gritou: "Senhor, salve-me!" Jesus, sem demora, estendeu a mão, segurou Pedro e o tirou da água, e disse a ele, com carinho: "Por que você duvidou? Você tem pouca fé." Quando Jesus e Pedro voltaram para o barco, no mesmo instante, o vento parou e o mar ficou totalmente calmo. Era como se o vento e o mar tivessem obedecido a Jesus, o seu Criador. Os discípulos, que tinham visto tudo, ficaram de boca aberta. Eles se ajoelharam e disseram: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Eles entenderam que Jesus não é uma pessoa comum. Ele tem o poder sobre a natureza, sobre o vento e sobre o mar. Essa história nos ensina que, mesmo nos momentos de medo, podemos confiar em Jesus. Ele sempre está por perto. E quando a gente grita: "Senhor, salve-me", ele estende a mão para nos ajudar, assim como fez com Pedro. É só ter fé.